E aqui no Shalom, meus queridos, hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje gravando a pré-aula de número 12, que traz como título Novos Céus e Nova Terra. Lembrando os senhores que nós somos aqui da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni. Hoje nós estamos gravando a aula de número 12, já é o término da lição, já partindo para a última aula, lição número 13, que é o destino final. Hoje nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Não tem muito debate, dispensa é bancado. Hoje nós estamos aqui para aquele bate-papo, só para interagir com essa aula. É uma aula muito boa, tem muita coisa para você aprender. Não levante, pegue seu copo com água, pegue a caneta para grifar a sua Bíblia e também a sua lição. Quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página no Facebook, que curtem a nossa página no YouTube e sempre deixam inscrito. Aos meus amigos, parceiros em Cristo, que sempre tem abençoado a EBP e sempre tem deixado para todos nós principalmente aquelas mulheres de Deus que deixaram uma índole a ser seguida. Que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês e que a graça do Senhor seja com todos os professores do Brasil e fora do Brasil. Então eu vou iniciar mandando um abraço para Ivonildo Rodrigues, da Assembleia de Deus São Francisco do Conde, ao Francisco das Chagas, em Natal, Rio Grande do Norte, Assembleia de Deus Bom Refúgio, Pajucará, ao professor Adailton Almeida de Conceição dos Santos, em São Paulo. Quero mandar um abraço para José Borges Júnior, em São Lourenço, Minas Gerais, no sul de Minas. Terra boa, excelente, mineiro, pão de queijo igual nós. A Elane de Freitas e a Domingas Pereira e também a Meire de Jesus, em Teresina, no Piauí. Querido, nós vamos ler os tópicos e vamos explicá-los, ok? Eu vou iniciar com a introdução. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 21, do 1 ao 5 e 24 ao 27. A introdução diz o seguinte: o pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência daquela, a terra recebeu uma sentença de juízo. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Querido, entenda uma coisa, nós precisamos entender essa lição. Já estamos partindo para o finalzinho da lição, e isso aqui tem que ficar claro para você, professor, que o Apocalipse, ele termina com a visão de que? Da Nova Jerusalém, que vem da onde? Vem do céu. Então ele termina com essa visão. Então a imagem da cidade, ela se combina com o quê? Com as bodas do Cordeiro. Isso está simbolizando, nós precisamos prestar muita atenção nessa introdução para falar em nossa sala de aula, a união definitiva e gloriosa de quem? De Deus e do Cordeiro com o seu povo. Então essa é a visão. Então a terra, agora o lar dos homens, ela será transformada. Isso deve ficar claro para a sala de aula. Retirando todo o pecado e a sentença imposta por quem? Imposta pelo próprio Adonai quando o homem caiu. O texto de Gênesis 3, no versículo de número 17, olha o que diz esse texto. Gênesis 3, 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então entenda isso aqui, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Então isso nos mostra que Deus, segundo o seu beneplácito, volta a ter com o homem a sua primeira imagem, que é o relacionamento tão sonhado que foi perdido no Éden. Quando nós temos a visão da Nova Jerusalém e quando nós temos a visão da nova terra que Deus irá agora purificar, nós iremos ter o casamento, o tabernáculo de Deus com os homens. E esse tabernáculo agora é o que nós sempre sonhamos, querido. O que é a palavrinha que aparece aqui no texto, na introdução, chamado beneplácito? Anota aí. Beneplácito significa expressão de consentimento, significa abonação, concordância, aquiescência, aprovação régia de autoridade de instância superior. Então, Deus, no seu beneplácito, no seu consentimento, ele agora une o útil ao agradável, se eu posso dizer assim. Então entenda que agora há união, e assim como nós tivemos
nas bodas do Cordeiro, a Nova Jerusalém é a união de céu e terra. Ok, querida? Note-se nessa introdução. O tópico de número 1 fala: todas as coisas serão renovadas. Olha que interessante. Olha o que diz esse tópico. Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio, ele criou os céus, mas o céu, na hora de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. Há um errinho aqui que Deus habita no céu e não nos céus. Vamos explicar isso aqui para que você entenda. Salmos, quero pegar esse texto aqui, Salmos 11, o versículo de número 4. Salmos 11, deixa eu achar Salmos aqui, para nós lermos Salmos 11, o versículo de número 4. Olha que magnífico esse salmo. Ele diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os olhos e os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras provam os filhos dos homens. Eu acho interessante que a explicação céus, às vezes no grego ela aparece céus, já no termo hebraico sempre aparece céu. É muito interessante isso. Já o Salmo 11, versículo 4, no 11, versículo 4, estamos mostrando que o céu, sem S, céu, morada de Deus, a terra, habitação dos homens, e o segundo céu é a habitação das potestades e miríades de Satanás. Por que eu falo sobre isso? Apocalipse 12, o versículo de número 7 e 8, Apocalipse 12, versículo de 7 e 8, nós vamos ver a guerra travada entre o dragão, e o texto é claro em dizer: houve peleja no céu, Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou nos céus o lugar deles. Vamos entender isso aqui. Então, primeiro esse texto de 11, Salmos 11, versículo 4, está mostrando que o céu, no literal, é a habitação e morada de Deus. A terra é a habitação dos homens, e o segundo céu é o que nós chamamos de potestades e miríades de Satanás. O termo céu, morada de Adonai, e o termo céus, habitação de Satanás, no que nós chamamos de espaço sideral. Lembrando, senhores, que dá-nos uma contestação o texto de Daniel, quando Daniel ora desde o primeiro dia, acerca do cativeiro babilônico. No primeiro dia Deus o responde, mas nós vamos ver que um anjo barrou a oração de Daniel desde o primeiro dia. Ele teve que ficar 21 dias orando. Eles operam no que nós chamamos atmosfera, acima dos homens. Isso deve ficar bem claro, ok? Já no tópico de número 2, no tópico de número 2 diz: a renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. Entenda uma coisa, que essa visão que nós estamos vendo aqui agora, a renovação, ela é muito interessante, que ela põe fim na seção que descreve o julgamento de Deus. Ela põe um fim no julgamento de Deus, e ela prepara a seguinte e última seção do livro. Qual é a última seção do livro? Nós estamos falando que agora será um novo céu e uma nova terra. Desde os antigos e desde os primórdios, nós vamos ver que desde o Éden, após a queda do homem, Deus, ele anunciava esses acontecimentos. Há um texto muito bem elaborado, quer ver? Isaías 65, olha o que diz Isaías 65, o versículo de número 17. 17 diz: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Há um complemento no texto de Isaías 66, 22, que ele complementa dizendo: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Antigo Testamento, ok? Agora vamos para o Novo Testamento, para você ter uma noção. 2 Pedro, o texto de 2 Pedro 3, o versículo de número 13,
Olha o que Pedro diz. Ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, promessa de quem? Do próprio Adonai, esperamos novos céus, e há uma concordância no termo céus. Por que uma concordância no termo céus? Porque o termo céu, habitação de Deus, agora já não vai existir. Será acoplado céus. A habitação de Deus será junto com a nova Jerusalém. Nós teremos Apocalipse, complemento de 22, quando diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Há uma leve tendência de entendimento de todos os teólogos em que a unificação de Deus com a terra acontecerá. Então ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Ele não fala nova terras, ele diz nova terra, nos quais habita justiça. Justiça de quem? Do próprio Deus. Então entenda que isso está nos mostrando que Adonai, ele sempre quis para o homem uma restauração plena e não parcial. Desde a queda do Éden, Deus sempre quis restaurar a terra, assim como também os céus, que foi totalmente, por que não dizer, vamos usar a palavra bem usada no meio secular hoje, foi totalmente sujo pelas ações de Satanás e também pela queda do homem, que também foi uma ação de Satanás, e nós sabemos claramente disso no texto de Gênesis. Isso é muito interessante, que nós falamos em sala, que essa restauração ela não será parcial, mas ela será total. Por quê? Porque o homem agora, ele vai habitar com Deus, e Deus não faz nada pelas metades, Deus faz tudo por inteiro, ok? Há uma restauração da terra, há uma restauração dos céus, e o homem agora, num novo corpo, também terá uma nova casa, ok, querido? O tópico de número 2 a seguir, ele fala o seguinte: novos céus e a nova terra. Ele diz: em Cristo céus e terra serão congregados. Olha que interessante. O anseio, nesse tópico você vai escrever isso aqui e debater em sala, que o anseio de todo cristão é ter novos céus e nova terra. Todo cristão anseia por isso, querido. Não adianta nós falarmos e discutirmos entre nós, professores, falando que nós ansiamos por um novo céu. Todo mundo anseia por isso. Por quê? É uma promessa do próprio Deus. É uma promessa que nós não teremos choros, nós não teremos morte, nós não teremos angústia, não teremos dor. No novo céu, na nova terra. Então, todo ser humano, todo cristão, ele anseia por um novo céu e uma nova terra. Que habite o quê? Justiça, como disse Pedro, em 2 Pedro 3, versículo número 13, que eu li aqui. Ele fala: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habite justiça. A Bíblia diz que a terra, ela é para sempre. Aonde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Salmos, olha que texto magnífico. Salmos, capítulo 78, versículo de número 69. 78, 69. Olha o que diz esse versículo, 69. Ele diz: e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Então, entenda isso aqui, Marco. A terra é para sempre. Não existe esse negócio de que a terra será destruída. Não, a terra é para sempre. Há um debate e muitas pessoas de outras religiões, não vou citar não por questão de ética, vou citar. A Testemunha de Jeová, Adventista, fala sobre isso. Eles dizem que a terra será totalmente aniquilada, depois será criada. Não, querido. A terra ela é para sempre. Ela é para sempre, isso deve ficar bem claro. Deus vai restaurar? Vai. Nós sabemos disso, é a promessa do próprio Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo subtópico, vai falar sobre isso. Adonai, ele tem sobre a terra os fundamentos que ele mesmo especificou. E ele diz que a terra não vacilará. Olha que promessa, olha o que o próprio Deus está dizendo. Então a terra é para sempre e a terra agora não vacilará. Dá algo bíblico sobre isso, professor Elias. Vamos para a Bíblia então. Salmo 104, o versículo de número 5. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum.
Então, ela não vacilará. Não existe na terra e não existirá destruição total, mas sim recuperação pelo próprio Deus. Quem fez é capaz de recuperar. Nós temos que ter atenção muito nisso. Nesse texto, então, nós vamos ver que tem-se diversas gerações, e houve diversas gerações, mas a terra ela permanece, ok? Onde eu acho algo sobre isso? Então vamos lá. Tem que ser Bíblia, porque senão os irmãos ficam me questionando depois. Eclesiastes, capítulo 1, o versículo de número 4. Olha o que diz o sábio Salomão. Ele diz: uma geração vai, outra geração vem. Olha que interessante. Mas a terra para sempre permanece. Salomão estava falando inspirado por quem? Pelo próprio Deus. Senão Deus não teria colocado na Bíblia. Nós vamos ver que é um dos homens mais sábios que houve em toda a terra. A Bíblia chega a dizer que não houve um homem semelhante a Salomão. Não existiria. Então nós vamos ver que Deus diz que a terra é para sempre. Olha que interessante. Deus é magnífico, querido. E Ele já nos deixou esses versículos para que quando se levantasse alguma seita herética, ela não tivesse base para dizer que a terra será destruída. Ok? Então ela é para sempre. E o que nós precisamos ter em mente, que o mais importante é que todos os céus eles desaparecerão, mas a terra ela permanecerá. Por que os céus desaparecerão? Porque os céus, a habitação do que nós chamamos aí de asteroides, planetas fora da Terra, a habitação de Satanás, esses desaparecerão. Agora, o céu não desaparecerá, porque o céu é o próprio Deus, é o próprio Adonai. Algo sobre isso, Isaías 51, versículo 5. Deixem-me achar Isaías 51, versículo 5, que ele diz, Isaías 51, versículo 5, olha que versículo 6, ele diz: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão. O termo que é céus, preste atenção. Como fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. É a perfeição de Deus se cumprindo em sua palavra. Ok, querido? No tópico de número 2, fala: novos céus e nova terra. A igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Entenda uma coisa: a restauração da terra e dos céus, ela será tão magnífica, querido, tão magnífica, que os antigos, o que nós estamos tendo agora, eles se tornarão insignificantes. Por quê? Por quê? Porque isso nos mostra que Adonai ele cumpriu mais uma vez a sua promessa que foi feita em João. Lembra a promessa de João 14? Vou te abrir João aqui. João 14, o versículo de número 1 e 2. Olha que interessante essa promessa que Deus nos fez, no versículo 2 e 3. 1, 2 e 3. Vamos lá. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, olha, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há uma complementação do texto. E eu acho interessante você frisar isso em sala, que as pessoas às vezes passam desapercebidas sobre esse texto. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Olha que interessante. E ele foca esse mim dizendo: para mim mesmo. Por que para mim mesmo? Quando a igreja for arrebatada, quem vai estar nos ares? O próprio Yeshua. E ele vai nos acolher, nos recepcionar, logo após nos apresentará. Nós passamos pelo galardão chamado Tribunal dos Cristãos, das obras, e ele nos apresentará ao Pai. Para mim mesmo, diz o texto. E ele complementa dizendo: para que onde eu estou, estejai vós também.
E ele complementa no versículo 4 dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós quem? Nós sabemos o caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um complemento nesse texto dizendo: o caminho é quem? O próprio Jesus. A união entre céu e terra. Isso é tão magnífico que quando Cristo morre na cruz do Calvário, há uma ligação. Por que Cristo morreu em cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Às vezes as pessoas não estudam esses termos, nós precisamos estudar um pouquinho sobre isso. A cruz, ele precisava e deveria morrer na cruz, porque desde os antigos, do Antigo Testamento já profetizava. Agora, a cruz, ela especifica a cabeça, dizendo: eu unirei o céu, que é a cabeça, alto, com os pés, que é a terra, embaixo. A cruz especifica isso. E também unirei entre vocês, homens com homens. Isso significa vertical e horizontal. Eu uno os céus, a terra, e faço unificação entre os homens. Por que não dizer entre gentios e gregos? Por que não dizer entre homens que estavam separados uns dos outros? Essa é a ligação da cruz do Calvário. Isso deve ficar bem claro, ok, querido? Então vamos entender esse texto. Aí ele diz: e quando eu for ao seu lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Então há o que nós chamamos aqui de acoplamento. Então se acoplarão aqui o que nós chamamos de céu e terra, cumprindo-se o que está escrito em Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo de número 1 ao 3, capítulo 21, versículo 1 ao 3, olha o que diz esse texto. É bom de falar sobre a Bíblia, porque a Bíblia não tem como discordar. Diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Aí ele complementa: então do céu, da parte de quem? De Deus, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi, olha que magnífico isso aqui, grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. É Bíblia, querido, não é Elias, não é pastor Elias, professor Elias fala, não, é Bíblia. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus permanecerá agora eternamente com toda a igreja e os demais povos que serão levados para o céu. Ok, querido? Já o tópico de número 3, e eu acho magnífico esse tópico, e nós devemos falar um pouquinho sobre ele, no subtópico de número 2, ele diz que, no tópico de número 3, ele diz: Nova Jerusalém foi preparada no céu, será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Olha que interessante. Ali encontraremos uma linda praça, no meio do qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida e suas margens, em suas margens. Só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nessa linda cidade. Nesse mundo tenebroso, enfrentamos lutas e sofremos com toda a degradação do meio ambiente, as enchentes, secas, variações climáticas, mas haveremos de desfrutar um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e aguardam. Querido, esse tópico de número 3, eu queria que você iniciasse esse tópico abrindo o texto de Ezequiel, o capítulo de número 37, o versículo de número 27. Você vai entender esse texto, porque eu vou ler esse texto. Ele diz o seguinte: e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, 27, ok? Guarda esse versículo. Já Levíticos, o texto de Levíticos, olha o que diz o texto de Levíticos 26, o versículo, capítulo 26, o versículo 11 e o versículo 12.
e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povos. Povo no original. Preste atenção nesse texto. E isso que nós devemos falar sobre isso, principalmente nessa lição, que essa lição é magnífica para nós entendermos o porquê Deus fez e porquê Deus elaborou dentro do Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento e a separação do que nós chamamos de Apocalipse, ok? Trindade. Nós vamos entender esse texto agora. Então, preste bem atenção para você não fazer confusão. Quando nós detalharmos aqui, você, se possível, coloque num quadro na sala de aula e explique o texto de Ezequiel. Anote Ezequiel 37, versículo número 7, Levíticos 26, do 11 ao 12, para que haja uma separação e você explique cada tópico agora que eu vou falar. Então anote isso aí. O texto que nós lemos de Ezequiel 37, versículo número 27, fala sobre o tabernáculo de Deus com os homens. No Antigo Testamento é chamado de tabernáculo de reunião. Significa a presença de Deus no meio do seu povo, querido. Por que isso? Porque desde o primeiro dia que Deus criou, desde o primeiro dia da criação, Adonai sempre procurou aproximar-se do homem. A Bíblia diz que Deus descia e compartilhava alguns momentos com Adão. Nós vamos ver isso em todo Gênesis, querido. Então, em todo o tempo, Deus estava próximo de Adão. Quando Adão cai, Adão se esconde e ele escuta a voz de Deus. Por quê? Adão não está de pecado. Se ele visse a presença de Deus, ele não morreria. Lembra do que Deus falou com Moisés? Moisés, se me ver, certamente morrerás. Põe-se na frente da rocha e eu passarei para que você me veja pelas costas. Ninguém num corpo de pecado consegue ter a presença de Deus. Ninguém num corpo de pecado consegue ver a Deus, porque o pecado ele é eliminado diante da santidade de Adonai. A santidade de Adonai precisa ser exposta, porque ela irradia, querido. Então logo se alguém chega num corpo de pecado diante de Deus, ele é fulminado. Nós vamos ver João na ilha de Patmos, caiu como morto e foi levado e arrebatado em espírito. Paulo diz em 2 Coríntios que também foi arrebatado em espírito. Nós vamos ver que nós teremos um novo corpo e seremos transformados, porque nós não poderemos no arrebatamento subir com esse corpo. O corpo não aguenta a glória de Adonai. Isso deve ficar claro. Então entenda que o primeiro tabernáculo chamado tabernáculo da reunião, de Ezequiel 37, 27, é Deus no meio do seu povo. Deus sempre quis aproximar-se do homem. Então todas as perseguições que nós temos e que nós passamos agora, todos os impasses que nós temos nessa vida, elas são apenas tentativas. Anote isso aqui. Eles são tentativas de quem? De Satanás para nos tirar essa promessa. Qual é a promessa, Elias? Que está preparada para nós desde a criação. Querido, Deus, Ele fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Então nós precisamos entender que essa promessa é para aqueles que creem. É por isso que eu sempre falo que Apocalipse ele é um livro de fé. Se você lê Apocalipse como um livro comum, você não vai entender nada, você vai ter medo. Agora, quando você lê Apocalipse com um ato de fé, você vai enxergar as promessas. E enxergando a promessa, você vai aguardar todas elas, porque Yeshua fez. Eu acho interessante nós frisarmos nisso que quem fez e quem escreveu o Apocalipse? João, mas quem mandou João escrever o Apocalipse? Essa é a questão. E há um texto fantástico no final do Apocalipse, só no final do Apocalipse você vai ver isso. No capítulo 22, o versículo de número 16 diz: Eu, Jesus, enviei ao meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, testificando desde o começo.
que ao trono de Davi não faltaria descendência, e ele é o encerramento do trono de Davi. Olha que interessante. A brilhante estrela da manhã. O versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Há uma especificação do próprio Adonai que mandou escrever. Então ele é quem mandou João cumprir todas essas palavras. Na minha regra de fé, quando eu tenho fé, eu olho para essas promessas, eu acredito. E qual é a principal promessa do tópico de número 3, do tópico número 1? Apocalipse 21, o versículo de número 5 ao 7, olha o que diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Quais são as coisas? Passado o céu, passado a terra. E essas coisas passaram. Ele enxugará os olhos, as nossas lágrimas. Há uma diferença entre lágrimas e prantos, e nós não estudamos isso. No versículo de número 4, ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto. Aí ele complementa dizendo: e nem pranto. Lágrima é de alegria, pranto é de dor, querido. Essa é a diferença. É por isso que especifica duas coisas no mesmo capítulo, no mesmo versículo. As pessoas sempre perguntam: por que, já que Deus está falando sobre, já que Jesus está falando sobre lágrima, por que ele complementou falando sobre pranto? Então entenda: lágrima, alegria, pranto, dor. Olha o complemento do texto: ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto. Aí ele complementa dizendo: nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora a promessa de Apocalipse 21 para esse tópico de número 3, subtópico 1, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No versículo de número 6 ele disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Lembra do final, do que ele falou, Apocalipse 22, versículo de número 16 e 17? Aquele que tem sede, venha tomar da água da vida. É o próprio Deus dizendo: eu sou a água da vida. Lembra da mulher do poço de Jacó, da prostituta, que ele fala: tivestes 5 maridos, o que tem agora não é seu. Se você tomar dessa água, fluirá dentro de você rios de água viva. Ele está dizendo dele próprio. Ele é a fonte. Ele é a fonte que jamais esgota. Ele não é água amarga e nem cisterna rota. Ele é a fonte inesgotável da água da vida. Ok, querido? E ele complementa dizendo, no versículo número 7, a promessa: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Por que agora filho? Nós, quando aceitamos o ato da graça, isso deve ficar intrínseco em você, querido. Nós, quando aceitamos Jesus no ato da graça, nós levantamos a mão e dizemos: nós te reconhecemos como Senhor. Nós nos tornamos escravos, que no original grego significa doulos. Quando Jesus, e isso é muito interessante, um pouco mais à frente, ele testifica sobre a sua vinda, sobre o seu processo de ganhar o homem, de transformar o homem após conversão. Ele diz: já não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. Por que amigo? Já não te chamo mais de doulos, de escravo, de servo, mas te chamo de amigo, porque amigo senta à mesa e amigo entra na casa. O escravo não poderia entrar. O escravo só entrava na casa depois de um processo chamado alforria, onde o Senhor levava a porta diante de um juiz, furava a orelha e colocava uma argola, dizendo: ele é escravo, mas agora ele é forriado. Ele poderia ficar na casa ou ir embora, mas por muito tempo adquirido com o Senhor e amar o Senhor, ele ficava na casa. Agora ele já não era mais escravo, ele era amigo, então ele fazia parte da casa, ele sentava à mesa. Então há um complemento no costume judaico do próprio Yeshua dizendo: agora vocês são meus amigos. Muda-se o termo agora
e quando nós estivermos com Ele na sua glória, na plenitude dos seus tempos, Ele diz: já não nos chamamos mais de amigo, mas agora te chamo de filho. Ok, querido? É magnífico esse texto, é magnífico. Então se cumpriu a profecia de Apocalipse 21, o versículo, capítulo 21, 5, 6 e 7. Já no subtópico de número 2, ele diz o seguinte, olha que interessante: os muros e as 12 portas, essa lição magnífica. Ele diz que e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas são o nome das 12 tribos de Israel. Querido, a especificação de João detalhar a cidade santa, a Nova Jerusalém, ele nos tentou trazer o máximo de informações de semelhança ao que nós tínhamos na terra, ao que nós temos na terra. Ele tentou trazer o máximo, porém nós sabemos, querido, que o que Deus preparou para nós vai além do que nós pensamos, vai além do que nós ouvimos. Biblicamente, isso de 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo de número 9, olha o que Paulo diz. Paulo diz: mas está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que interessante, querido. Ele diz, no complemento, no versículo 10, ele diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas escuta até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando: homens não viram, ouvidos não ouviram, porque os homens não creem, mas o Espírito de quem está anexado com o Espírito de Deus, quem vive as promessas, eles conseguem entender o que João está falando. Eles conseguem ter a visão do que João está falando. As ruas são de ouro, de cristal? Não, querido. Isso é alegoria. Mas nós sabemos que é algo além do ouro e do cristal. Vai além do que nós pensamos. Os muros de jaspe vai além. João tentou assemelhar o que nós temos de melhor aqui na terra, mas vai além do nosso pensamento. Ok? Agora, Elias, me dá uma próxima vez, me dá uma confirmação. O próprio Paulo chega a dizer que quem pode conhecer a mente do nosso Deus? Onde está isso? Romanos, capítulo número 11, o versículo de número 33. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Como nós podemos prescrutar a mente do nosso Deus? Olha o que Paulo diz. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E ele complementa no versículo 36 dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Há um complemento desse texto em Gênesis 1. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Significa Bereshit. No princípio. Bereshit, que é o que Paulo está dizendo. O princípio ali não é tempo. O princípio ali é Deus. Deus, ele não existe, ele é. E como ele é, todas as coisas emanam dele. É por isso que ele diz: bará, haja e acontece. Se eu e você falarmos bará, não vai acontecer nada aqui. Agora, Deus é diferente. Quando ele fala haja, acontece. É magnífica a palavra de Deus. Então, esses textos que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 2, 9 e Romanos 11, 33 ao 36, eles nos mostram que vai além do que nós pensamos. O que João fez foi tentar nos explicar como era a visão de Apocalipse. Ok, querido? O subtópico de número 3 fala os 12 fundamentos da cidade. Diz assim, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entenda uma coisa, o termo 12 na numerologia,
ele nos leva a entender que Deus, Adonai, ele é fiel do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Vou especificar, da fundação ao término. Por isso que ele diz alfa e ômega, princípio e fim. Então ele é fiel do Antigo ao Novo, da fundação ao término. Ou seja, na numerologia, 12 é 1 mais 2 igual a 3, que é o que nós chamamos de trindade. Especificando o quê? Especificando que ele sempre, lembra do que eu falei aqui ainda agora, um tópico atrás, que ele sempre quis estar no meio do povo. A especificação dos 3, vou mostrar para você que eu falei agora um pouco atrás, um tópico atrás. Como ele queria estar sempre no meio do povo? Eu falei sobre Ezequiel 37, 27 e falei sobre Levíticos 26, 11 e 12. Essa especificação desses tempos nos prova que Deus sempre esteve no meio do povo. Eu li Ezequiel 37 e li também Levíticos. Então, primeiro, Deus estava no meio do povo quando nós falamos sobre o que nós chamamos de Mishkan. O que é o Mishkan? Tabernáculo. Ezequiel 37 fala sobre isso. Tabernáculo. Depois, Deus vem no que nós chamamos de Beit Hamikdash. O que é a Beit Hamikdash? É o que nós chamamos de templo. E por último, agora entra no Apocalipse o que nós chamamos de Shekinah. Shekinah é a presença do Eterno para sempre. Ou seja, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele esteve na Mishkan, ele esteve na Beit Hamikdash e agora ele estará no que nós chamamos de Shekinah. A glória vai estar envolvendo o seu povo eternamente. Ok, querido? Trindade. Essa é a especificação do número 12. Já o subtópico de número 4 diz: ali não haverá mais tristeza, e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. No final desse subtópico, eu falei sobre lágrima e dor, a diferença. Ele fala aqui que não existirá mais o mar. E isso é interessante você discutir esse tópico. Não existirá mais o mar. Por que a nova terra não tem o mar? Alguns simbolizam que a ausência do mar, e eles ensinam isso, é muito interessante, que a falta do mar é a separação que o mar faz entre os salvos, carnalmente. O mar faz separação entre os continentes, entre os povos. Ok, tudo bem. E que as nações estão separadas pelo mar. Ok. No âmbito carnal, tudo bem. Isso é real, nós vimos isso não acontecer. Agora, quando nós entramos para o âmbito espiritual, pegamos o carnal, usamos o carnal, entrando no âmbito espiritual, nós vamos ver que o mar, ele controla o clima da terra. É por isso que nós precisamos entender que o mar, ele é usado por Deus para regar a terra. O ecossistema todo trabalha para... O próprio Deus criou o ecossistema. Em Gênesis nós vemos isso. Do princípio criou Deus céus e terra. E houve separação entre terra e expansão no meio do domo do mar. Então ele criou isso para que isso operasse e cooperasse para o bem do ser humano. Então o mar, ele rega a terra. Por quê? Porque todo animal e todo homem depende da terra para sobreviver. Agora, nós precisamos entender que naquele dia, a Bíblia diz que naquele dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, e o homem não precisará mais cultivar a terra para sobreviver. Onde fala algo sobre isso, professor Elias? Apocalipse 21, versículo 4. Deixe-me voltar para Apocalipse de novo. 21, o versículo de número 4. Diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 1 diz: viu novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então entenda isso aqui. Na eternidade, os salvos em Cristo,
terão vida eterna e eles poderão comer, querido, da árvore da vida livremente. Apocalipse 22, versículo 2, olha o que diz Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, de um outro lado da margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, porque estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós precisamos entender que a ausência do mar agora, ele é substituído pelo próprio Adonai. Isso está nos mostrando que a falta do mar agora é o complemento de que nós não precisaremos mais sofrer como nós sofremos na terra. Nós não dependeremos mais do cultivo, de lavrar a terra com dores, porque agora Adonai é quem controla tudo. É por isso que o mar não existe, é por isso que o sol já não existe, porque naquele dia nós não precisaremos mais de luz, porque Ele é a luz eterna. Ok, querido? Nesse tópico explique sobre isso. No subtópico de número 5 diz: não haverá pecado e nem pecadores. Querido, olha o que diz esse tópico. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira. Entenda uma coisa: mesmo que os céus e a terra não serão eliminados ou reduzidos a nada, como diz algumas seitas por aí, mas eles serão expurgados. O que é purgados? Esse termo purgados será limpo, ou seja, eles serão desfeitos por quem? Pelo próprio fogo de Adonai. Onde existe algo sobre isso? 2 Pedro 3. Olha o que diz o texto de 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, o versículo de número 7. 3:7 diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então passará pelo fogo. 10 e 12 ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão como estrepitoso estrondo, e os lamentos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas pelo quem? Pelo próprio fogo de Adonai. E no versículo número 12 ele complementa dizendo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Entenda isso aqui. O importante é nós entendermos que todas as obras pecaminosas dos homens na terra, todas elas serão eliminadas pelo fogo purificador do próprio Deus. Ok, querido? Deus purificará. Para quem? Para o novo homem. O fogo do Espírito Santo, deve ficar claro para você entender, é a essência para a eliminação do pecado. Não só do pecado, como qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus. O Espírito Santo elimina, o fogo do Espírito Santo. Lembra das obras que serão queimadas? Lembra das obras que serão queimadas? Então, as obras passarão pelo fogo. As obras que não presidirem lenha, palha e feno, elas queimarão. Palha, madeira e feno. Agora, as obras que persistirem, essas serão galardoadas. Assim será a terra e será os céus. Eles serão totalmente queimados pelo fogo de Adonai, eliminando toda a maldição existente nela. Querido, nós precisamos entender que assim como a terra passará por um renovo e o céu também passará por um renovo, nós cristãos na atualidade precisamos passar por um renovo espiritual. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é através do fogo do Espírito Santo que é eliminado o pecado da igreja atual. Essas besteiras que nós estamos vendo na atualidade nada mais é do que anseios humanos de quem nunca conheceu o fogo do Espírito Santo. Quer conhecer a Deus,
quer ter profundidade, quer conhecer mais Adonai, peça o batismo com o Espírito Santo. Antes de entrar no labassúbia, vai entrar na palavra, querido. Antes de entrar no canta-regras, no xaramanaia, como diz o povo, aprofunde no Espírito Santo, porque contra a palavra, querido, contra fato não há argumento. Quando você conhece a palavra, você deixa a meninice de lado e você passa a viver a palavra. E quem vive a palavra, vive a verdade, diz Yeshua. Então nós precisamos entender que quando nós vivermos o fogo do Espírito Santo, nós viveremos a essência de Deus e nós voltaremos ao princípio que é o primeiro amor. Quer voltar ao primeiro amor? Busque o batismo com o Espírito Santo. Ok, querido? A conclusão diz o seguinte, olha o que diz a conclusão. Um dos hinos da harpa cristã declara: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que a Bíblia revela, afastando um pouco o véu da eternidade, não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão na Nova Jerusalém. Por isso, vale a pena ser crente fiel, santo e dedicado a fazer a vontade de Deus. Persista, não pare. É chegar no tempo da igreja subir, e só subirá quem for revestido do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Grande abraço, até a lição de número 13 com toda a minha bancada. Paz, shalom.